Muito bem, então vamos agora resolver um exercício sobre o lançamento vertical para cima. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura cuidadosa da questão primeiramente. Considerando que um corpo é lançado verticalmente no vácuo, portanto sem resistência do ar, para cima, com velocidade 30 metros por segundo. Isso é a velocidade de lançamento, tá claro? E adotando g igual a 10 metros por segundo quadrado, calcule primeiro o tempo total do movimento. Muito bom. Você deve estar lembrado que nós mostramos no final da aula sobre lançamento vertical para cima que existiam duas equações práticas. Eu vou resolver esse problema utilizando essas equações práticas para que vocês vejam como de fato elas ajudam e facilitam o desenvolvimento da sua questão. Mas é sempre bom frisar, minha gente, olha, aquelas equações tradicionais do movimento uniformemente variado, que você conhece muito bem, elas sempre podem ser utilizadas aqui, tá legal? Não tem o menor problema. Mas vamos desenvolver aqui. Como é que ficaria, tá? Vou ficar aqui no cantinho, ó. Mas veja só, como é que era a equação do tempo? Veja lá. Tempo de subida era V0 sobre o módulo de G. Não era isso aqui? Veja como é simples. Eu tenho a velocidade inicial, que foi quanto? 30. Está lá na questão. Quanto é a minha aceleração gravitacional? 10. Ora, muito tranquilo. O tempo de subida, 3 segundos. Agora, minha gente, muito fácil, né? Tranquilo demais. Só que a pergunta que eu tenho aqui é o tempo total do movimento. Você lembra também que nós falamos que quando ele é lançado num certo nível e retorna ao ponto de partida, ou seja, ele está falando do tempo total, então ele vai e vai voltar. Vamos considerar que ele está voltando ao mesmo ponto. Então, nesse caso, o tempo total seria apenas o quê? Dobrar o tempo de subida, né? Se ele gastou 3 segundos para subir, mais 3 segundos para descer, então nós teríamos como resposta a solução da nossa questão que o tempo total seria 2 vezes 3. Beleza? Tempo total 6 segundos. Tá claro, gente? Tranquilo, né? Veja como a equação ela é enxuta, pequenininha, muito prática, né? Mais uma, que podemos também utilizar a equação prática, o cálculo da altura máxima. Como é que era a formulazinha mesmo da altura máxima? Mas vamos ver isso aqui no cantinho, ó. Altura máxima era igual a, lembra lá? V0 quadrado sobre 2G e o G em módulo. É só aplicar a equação, aplicar a fórmula direto. Então, ó, qual foi a velocidade inicial? 30 quadrado sobre 2 vezes 10. Essa conta vai ficar 900 dividido por 20. E essa conta vai dar 45 metros. Então, esse nosso problema, nós teríamos um corpo que atingiria uma altura máxima de 45 metros. Então vamos lá. Ele foi lançado a 30 metros por segundo. Ele demora 3 segundos para chegar ao ponto máximo, mais 3 segundos para voltar. No total, 6 segundos. E essa altura que ele atingiu máxima, lembra que na altura máxima a velocidade dele é nula, é zero. Ele atingiu a altura máxima na posição 45 metros. Até aí tá tudo tranquilo? Fácil, né? Veja como as duas equações práticas, de fato, elas ajudam a desenvolver sua questão de maneira bem tranquila. Muito bem. Tem mais uma questão, mais uma pergunta. A velocidade no instante 5 segundos. Bem, nós falamos o tempo inteiro que nós podemos usar em qualquer instante, em qualquer proposição, as equações tradicionais. Como eu quero velocidade a partir de um certo tempo, ora, eu vou usar a função horária da velocidade. Qual é a função horária da velocidade? V igual a V0 mais AT. Não é assim, gente? Bom, a velocidade inicial, ele disse que foi 30. Lembre-se do que nós falamos muito na aula teórica sobre isso. Nesse tipo de problema, que ele é lançado verticalmente para cima, nós adotamos um eixo positivo para onde? Para cima. Lembra disso? No lançamento, a velocidade inicial dele é para cima. Então aqui, essa velocidade inicial ela vai ter que entrar positiva, porque estamos adotando aquele eixo que foi estabelecido naquela última aula. Então aqui, ó, velocidade inicial 30, positiva.
No entanto, lembre-se que a aceleração gravitacional, ela, obviamente, sempre para baixo, né, gente? E se ela é para baixo, ela tem um sentido contrário ao eixo adotado. Então, a minha aceleração, ela tem que entrar ali naquela equação negativa. Observe que nas funções práticas, a gente não se preocupa com isso, porque elas entram em módulo. Mais uma vantagem das funções práticas, equações práticas. Mas aqui ela tem que vir com sinal, galera. Então, ó, menos 10. E o tempo, que a pergunta fez, 5 segundos. Então, velocidade será 30 menos 50, a velocidade menos 20 metros por segundo. Opa, vamos analisar essa resposta. É sempre importante que você pare para pensar o que significa esse sinal negativo aqui. Ora, lembra do que nós acabamos de mostrar? Se nós adotamos o eixo positivo para cima, durante a subida, então a velocidade foi o tempo todo positiva. Já durante a queda, na descida, ele vai aumentando a velocidade, acelerado, em módulo, ela vai aumentando. Mas se nós adotamos o eixo positivo para cima, toda a velocidade na descida é negativa. Ela é negativa, por isso, né, o sinal negativo. Então esse menos 20 metros por segundo significa que ele já estava descendo, certo? No tempo 5 segundos, e a sua velocidade ali, menos 20. O sinal negativo indicaria que ele já estava descendo. Aliás, daria para perceber que ele já está descendo por um motivo simples. Qual foi o tempo de subida? 3 segundos. No tempo 5, obviamente, ele já chegou lá no topo, no alto, né? E já está retornando. Na verdade, mais um segundo ele chega ao solo, né? Porque lembra que o tempo total foram 6 segundos. Essa questão é muito importante. Analise, estude com calma. Forte abraço.